A sua vida talvez não precise de mais, talvez precise de mais cuidado. Existe uma ideia em que a gente escuta o tempo inteiro. Para melhorar de vida, precisamos de alguma coisa nova. Uma roupa nova, uma casa melhor, mais dinheiro, outro projeto, uma rotina assim diferente. Só que talvez nem sempre esteja faltando alguma coisa. Talvez uma parte da nossa insatisfação venha justamente da maneira como estamos cuidando daquilo que faz parte da nossa vida. Eu sou Vera Lúcia e aqui nós conversamos sobre desenvolvimento pessoal assim de uma maneira bem simples, trazendo assuntos que fazem parte de uma vida real. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que parece pequena, mas muda completamente a maneira como nós enxergamos a própria vida, o cuidado com aquilo que já temos. Quando eu falo em cuidado, não estou falando apenas de limpar uma casa ou guardar uma roupa direito. Estou falando de atenção. Porque existe uma diferença enorme entre possuir uma coisa e realmente cuidar dela. A gente pode ter uma casa e não olhar mais para ela. Pode ter roupas boas esquecidas no armário. Pode ter objetos que gosta, mas que acabam abandonados no meio da rotina. E isso acontece porque nós nos acostumamos muito rápido com aquilo que já conquistamos. Igual criança, quando ganha um brinquedo novo, né? Quando uma coisa é nova, nós prestamos atenção, escolhemos o lugar, limpamos, organizamos, usamos com maior cuidado. Depois de algum tempo, aquilo passa a fazer parte do cenário e quase desaparece dos nossos olhos. Continua ali, mas a nossa atenção já foi embora. Talvez por isso exista essa sensação constante de que precisamos de mais, porque quando deixamos de enxergar o que temos, começa a parecer, que temos pouco. Não necessariamente porque falta alguma coisa, mas porque aquilo já existe e deixou de receber a nossa presença. Veja a própria casa. Às vezes não é preciso comprar móveis novos para sentir que alguma coisa mudou. Talvez seja mudar um objeto de lugar, retirar o que está acumulado, arrumar uma gaveta que você evita abrir por muito tempo, cuidar assim, de melhor assim, um espaço que ficou esquecido. A casa continua sendo a mesma, mas a nossa relação com ela é que muda. Com as roupas acontece algo assim parecido. Quantas vezes procuramos alguma coisa nova e temos peças muito, mas muito boas esquecidas porque usamos sempre as mesmas? Às vezes basta organizar o armário, experimentar novamente aquela roupa, fazer uma pequena combinação diferente e perceber que havia muito mais ali do que nós imaginávamos. E o cuidado também aparece nas pequenas coisas que usamos todos os dias. Um sapato que pode ser limpo, uma bolsa que pode ser organizada, uma planta que precisa de mais atenção, uma toalha bonita, que está guardada, esperando uma ocasião que nunca chega. Quando começamos a usar e cuidar melhor dessas coisas, elas voltam a ter valor diante dos nossos olhos. Mas talvez o ponto mais importante seja perceber que esse cuidado não deve parar nos objetos. Ele também precisa chegar até nós, porque é curioso como algumas pessoas cuidam com muita atenção da casa, dos filhos, do marido, dos animais, das contas e dos compromissos, mas deixam o próprio cuidado de sempre para depois. O nosso cuidado, de querer se cuidar também, a gente fica para depois, até
nesse ponto que eu estou comentando. Cuidar de si também não significa necessariamente gastar dinheiro. Às vezes, significa arrumar o cabelo, mesmo sem sair de casa, passar um creme que estava guardado, fazer uma comida com muito mais atenção, trocar uma roupa velha que você usa todos os dias por outra que talvez você se sinta até melhor. São coisas simples, são, mas elas comunicam alguma coisa para nós mesmas. Elas dizem: a minha vida de hoje merece mais cuidado. E isso é muito diferente de esperar uma vida melhor para começar a viver melhor. Porque existe gente esperando a reforma da casa para gostar da casa. Já observaram isso? Esperando emagrecer para se vestir melhor. Esperando ganhar mais dinheiro para começar a dar, assim, cuidar das próprias coisas. Esperando uma mudança bem grande para então valorizar a vida que tem. Só que enquanto essa grande mudança não chega, querida, sinto muito, os dias continuam passando. Talvez cuidar melhor do que já temos seja justamente uma maneira de parar de viver como se a nossa vida atual fosse assim provisória, como se tudo estivesse esperando alguma coisa acontecer para finalmente começar. A casa onde você mora hoje é a sua casa de hoje. O corpo que você tem é o seu corpo hoje. As roupas que estão no seu armário fazem parte da vida de hoje. Isso não significa se conformar com tudo e deixar de querer melhorar. Não é nada disso que eu estou falando, ok? Uma coisa não é eliminar a outra. Você pode desejar uma casa diferente e cuidar da casa que tem. Pode querer comprar roupas novas e valorizar as que já possui. Exatamente. Pode querer mudar o corpo e continuar cuidando dele enquanto essa mudança acontece. Eu estou fazendo exatamente isso, me cuidando. Aliás, talvez seja justamente esse cuidado que torne alguma mudança assim mais possíveis. Porque quando começamos a prestar atenção, também começamos a perceber melhor o que realmente precisa ser mudado. É só uma questão de visão. Deixamos de comprar ou fazer coisa apenas por impulso e começamos a escolher com muito mais consciência. Preciso ou não preciso? Entendeu? Aquela coisa daquele momento, saber se realmente é aquilo que você quer. E é aí que a vida pode ficar mais bonita, sem necessariamente ficar maior. Nem tudo que melhora a nossa vida chega dentro de uma sacola, tá? Nem toda mudança precisa custar dinheiro. Nem toda sensação de renovação depende de alguma coisa nova. Algumas vezes ela começa quando olhamos para aquilo que estava diante de nós o tempo inteiro e decidimos tratar aquilo de uma outra maneira, de uma outra forma, com uma outra visão, com outro olhar. Talvez você termine esse vídeo e perceba assim uma coisa pequena que pode cuidar melhor ainda, hoje ainda, tá? Você pode cuidar ainda hoje. Pode ser uma parte da sua casa, uma roupa, um objeto, sua aparência, sua rotina. Não precisa escolher assim 10 coisas e sair correndo e nem fazer uma transformação, e nem fazer aquela transformação enorme. Não é isso que nós estamos falando. Escolha apenas uma, porque cuidado também é uma maneira de dizer isso importa para mim. E talvez a sua vida não esteja pedindo que você coloque mais coisas dentro dela. Talvez esteja pedindo que você olhe melhor para aquilo que já está aí. Se você gosta dessas conversas sobre desenvolvimento pessoal e sobre as pequenas mudanças que fazem diferença na vida, na nossa vida, uma vida real, inscreva-se no canal, assim você acompanha os próximos vídeos e nós continuamos essa conversa, por aqui. E agora eu quero deixar assim uma pergunta para você pensar mas com toda calma e sendo honesta para contigo, tá? O que existe na sua vida e talvez não precise ser substituído, mas simplesmente voltar a receber o seu cuidado.